Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma TVJC, hoje especial da OAB. A gente está aqui para falar sobre uma conquista que os advogados de Pernambuco tiveram nesse último mês de agosto, que foi a Lei número 16.116, que ela foi sancionada no dia 11 de agosto por Paulo Câmara. Quem está aqui para conversar comigo sobre esse assunto é o presidente da OAB Pernambuco, Rony Duarte, e o conselheiro estadual da OAB, Felipe Lobato. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos os internautas do NE10. Cumprimento o Felipe. Ele também, Lorena, Felipe é o presidente da comissão de combate, da comissão de apoio aos jovens advogados. Então, Felipe que é o responsável por receber a jovem advocacia na OAB, vem fazendo um grande trabalho e isso também o habilita para poder estar aqui presente hoje. Mais do que isso, nós, no âmbito das nossas lutas para combater a precarização das relações de trabalho, nós instituímos uma comissão. Essa comissão apresentou um relatório perante o Conselho e Felipe vai, em sessão que será especialmente designada, vai relatar esse projeto para que ele seja votado no âmbito da OAB, trazendo mais novidades para melhorar as condições de remuneração e de trabalho dos advogados pernambucanos. Então, estou com duas pessoas com propriedade para falar sobre isso aqui hoje, né, Felipe? Isso, boa tarde, Lorena, boa tarde, presidente Rony. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, debatendo um dos assuntos que eu considero a maior conquista da OAB nos últimos 85 anos, que é o piso dos advogados, né? O piso remuneratório da advocacia de Pernambuco. Ah, que massa. Então vamos começar explicando o que é que ficou definido nessa lei que foi assinada no mês passado. Lorena, primeiro vamos falar um pouquinho da história dessa lei, né? Essa lei, a fixação de um piso vem sendo tentado desde a época da gestão, faz mais de 10 anos, desde a época da gestão de Jaime Asfora. Jaime Asfora apresentou um pedido para que o governador encaminhasse o projeto. Depois veio a gestão de Henrique Mariano. Henrique Mariano novamente tentou, junto ao governador da época, que ele encaminhasse essa lei do piso. Pedro Henrique Reinaldo fez o mesmo na época do governador Eduardo Campos. Também, né, foi algo que foi tentado por todos os gestores e isso não foi conseguido. E nós, desde os primeiros dias da nossa gestão, nós colocamos a quarta gestão que tenta isso. A quarta gestão que tenta, né, mas nós colocamos efetivamente como uma prioridade, encontramos um ambiente político favorável, o governador Paulo Câmara foi extremamente sensível, contamos com o apoio do deputado Rodrigo Novaes, que foi o padrinho, não é, dessa iniciativa no âmbito da Assembleia, o presidente da Assembleia também, Guilherme Chua, foi sensível ao apelo da advocacia, e aí em tempo recorde, nós realizamos algumas audiências públicas, inclusive no âmbito da Assembleia. Nos primeiros dias, acho que do dia 2 de agosto, esse projeto entrou em tramitação, tramitou em regime de urgência, saiu no dia 9 e no dia 11 o governador do estado nos presenteou com a sanção dessa lei, que é efetivamente uma conquista, é uma importante ferramenta para que nós consigamos combater a precarização das relações de trabalho e melhorar um pouco, né, o ambiente de trabalho da advocacia, sobretudo para aqueles que chegam. Nós, infelizmente, temos um mercado extremamente saturado e competitivo e que, pela superabundância, pela quantidade excessiva de profissionais disponíveis, muitas vezes esses profissionais são explorados. Então, a OAB, dentro de uma movimentação que também é delicada, Lorena, porque nós temos, né, dentro da gestão, nós temos pessoas que são empregadores, né, são donos de grandes escritórios, e precisou de muita coragem, de muito empenho, de muito diálogo para a gente conseguir efetivamente trazer para a advocacia a fixação desse piso. São quantos anos essa luta que você falou? 4 gestões? São 4 gestões, são praticamente 10 anos, né? Desde o início da gestão de Jaime Asfora, foram 3 anos de Jaime Asfora, 3 anos de Henrique, 3 anos de Pedro, e como foi em agosto, 1 ano e meio da nossa gestão. É um tempão, realmente. É um tempão. Na prática, o que é que muda para os advogados? Para quem se aplica essa lei e o que é que muda na vida deles? Uma parte aí, o presidente, na verdade, eu considerava uma batalha invencível, né? São 4 gestões que se buscava esse piso para os advogados. Eu considerava que não teríamos êxito nessa fixação do piso, porque o presidente, como bem falou, foi preciso cortar na carne. Nós temos conselheiros estaduais, donos de escritórios, conselheiros federais e a sociedade pernambucana, os advogados, não aguentavam mais ver a precarização da advocacia. Advogados recebendo R$800 mil em seus escritórios, grandes escritórios de Pernambuco. Então foi uma grande conquista, certo? O resgate da dignidade da advocacia pernambucana. O presidente Rony, com muita coragem, destemou, avançou nesse assunto com muita coragem, conseguiu a aprovação desse piso salarial,
para que os advogados, notadamente os advogados em início de carreira, quando eu falo da jovem advocacia, que são aqueles advogados que se submetem ao piso salarial, porque são aqueles que estão iniciando a atividade e que são aqueles que conseguem, que recebem o piso, o valor mínimo nos escritórios, tenham a dignidade da profissão, tenham a valorização da sua atividade, recebendo o valor mínimo, que são R$3.000 em 40 horas, como foi bem aprovado na lei. Até para estimular e continuar na Até carreira. para estimular e que não tenham seus sonhos ceifados, porque muitos estudantes se formavam, e sem demérito a nenhuma profissão, eu respeito todas as profissões, mas muitos se formavam e preferiam ir para o concurso público, ser um policial militar ou até qualquer outra profissão, porque não se sentiam estimulados a ser um advogado de um grande escritório em Pernambuco, porque recebiam R$1.100 nas grandes bancas aqui no nosso estado. Complicado. Mas então, voltando àquela pergunta, a quem se aplica essa lei e o que é que muda na vida dessas pessoas, na prática? Nessa lei, como o presidente Rony a gente já conversava, de fato, a lei foi para os advogados com vínculo empregatício. Né? A lei é bem clara, que fala que os advogados devem ter vínculo de emprego com os escritórios. Então, em fato, não se aplicam aos advogados públicos, né? Nem se aplicam aos advogados com vínculo de associação ou os sócios. Em fato, o sócio não tem que receber o piso salarial, não recebem salários. É sempre sua participação nos lucros. E os associados também, né, Felipe? Porque é importante a gente compreender, né, qual é o efeito indireto que essa lei traz. Muitas vezes ela não vai beneficiar aquele que se apresenta como associado, mas se na verdade esse vínculo associativo ele não for legítimo, o empregador está correndo um risco acrescido. Então vamos imaginar o seguinte: o cara paga ao advogado associado R$1.000 por mês. Se houver uma demanda trabalhista e houver o reconhecimento do vínculo, o risco dele não é pagar os encargos sobre R$1.000, é sobre R$3.000 por conta da existência desse piso. Então a gente já começa a ver uma movimentação, né, no sentido da regularização, da majoração das remunerações. Eu ouvi de vários e vários advogados, né, eu recebi mensagens pelo Facebook agradecendo, porque receberam efetivamente melhorias ou o ambiente nos escritórios se tornou mais transparente. Essa relação associativa, ela foi regularizada. Então, começou a haver uma partilha dos resultados, começou a haver um acesso às informações, começou a ter, muitas vezes, uma participação efetiva na gestão do negócio, na gestão do escritório, que não acontecia antes da lei. Entendi. A OAB é uma das poucas ordens dos advogados do Brasil que tem esse piso estabelecido, né? Nós temos em outros estados, nós temos, eu acho que uns 6 estados, né, os pisos, e foi uma preocupação também muito importante, que é o seguinte: hoje a gente vive, Lorena, num ambiente globalizado, então a prestação do serviço, ela não tem necessariamente de se dar dentro de uma determinada circunscrição territorial. Então o cara pode contratar um advogado para produzir, audiência não, porque tem que ter uma atuação presencial. Mas se a gente está falando de redação de petições, de contratos, o cara pode estar no Rio Grande do Sul, o cara pode estar no interior do Amazonas, o cara pode estar no interior de São Paulo, o cara pode estar no interior de Pernambuco. Então, se a gente não toma cuidado para manter um equilíbrio na fixação desse piso, e houve quem reclamasse, mas é muito pouco, etc. Eu digo, olha, toda longa jornada começa com um pequeno primeiro passo. Então, nós demos esse passo com responsabilidade, também permitindo que a gente também tem que olhar a realidade dos empregadores. A gente está vivendo um momento de crise acentuada, nós temos em muitos ambientes, empresas e escritórios operando no prejuízo, né? Apesar de, antes dessa lei ter sido sancionada, nós encomendamos um grande trabalho pela CEPLAN, uma consultoria aqui de referência, que é capitaneada por Tânia Bacelar e Jorge Jatobá, e eles demonstraram números extremamente pujantes da advocacia do nosso estado. O nosso estado, em vários indicadores, é o maior polo jurídico do Nordeste. A advocacia no estado de Pernambuco fatura R$500 bilhão, isso eu estou falando de rendimento formalizado, números de 2015, porque eram os números disponíveis na Receita Federal. Nós, em termos de quantidade de postos de trabalho gerados, somos o maior do Nordeste. Em termos de receita, somos o segundo, né? E crescemos a um ritmo chinês de quase 10% ao ano. Ou seja, esses dados de 2015 hoje em dia já devem estar ainda Devem muito estar, maiores. sobretudo, por quê? Porque no ano passado houve uma grande conquista, que foi a possibilidade da advocacia aderir ao Super Simples, inclusive com um escritório unipessoal, que antigamente não era possível. Então, a tributação é razoavelmente baixa
E isso levou a uma grande... Porque a atividade advocatícia, para quem está dentro das primeiras faixas de rendimento, são segmentos que são difíceis do poder público conseguir identificar uma eventual sonegação. Então, o que é que a gente viu com essa redução na tributação? Um grande número de escritórios, um grande número de advogados passaram a se formalizar. Nós tivemos, num período de um ano, mais de 1.000 escritórios sendo abertos. Como é que a gente sabe disso? Porque a OAB, muita gente não sabe, a OAB ela também funciona como um cartório. Então, todo o registro e todas as alterações que são feitas em escritórios de advocacia, isso passa pela OAB, pela nossa Comissão de Sociedade de Advogados. Então, esse ambiente que nós temos hoje, esse bom ambiente de negócios, ele deve ser preservado e, para isso, a gente precisa fazer os ajustes necessários na sequência, medindo para que nós não transfiramos a mão de obra daqui de Pernambuco para outros estados. Entendi. A gente estava falando aqui sobre valorização do trabalho, realmente, que era uma das consequências, né, dessa lei. Que outras coisas, que outros benefícios você acha que ela pode trazer, vocês acham que ela vai trazer para os advogados, para a categoria? Como o Felipe falou, essa lei não se aplica à advocacia pública. O que a gente vê? A gente vê em uma série de municípios, e eu posso citar específica e nomeadamente o município de Limoeiro. A procuradora lá foi presidente da OAB de Limoeiro, o nome dela é Angélica, e ela já me procurou várias vezes, se queixando das condições remuneratórias dos procuradores municipais lá em Limoeiro, que ganham, salvo engano, R$1.000 e poucos. Então, essa lei ela tem um condão de permitir uma pressão política em cima dos gestores municipais, porque nada justifica, Lorena, que um procurador de Limoeiro ganhe menos do que o piso que é pago a qualquer outro advogado no estado de Pernambuco. Então, o prefeito, se deixa de pagar pelo menos o piso, ele está demonstrando um grande desapreço pela classe da advocacia, pelos seus procuradores e pela própria população limoeirense, no caso específico. Por quê? Porque o advogado mal remunerado é um advogado desmotivado, e o advogado desmotivado, ele tendencialmente vai servir menos ao interesse público que lhe serve de missão. Então, teremos esse efeito multiplicador seguramente, né, também nos municípios onde tem uma procuradoria constituída que não respeite esse patamar mínimo que foi fixado. E esse desestímulo até é mais nocivo ainda nos mais jovens, Isso, né? Lorena. Muito se fala, presidente Rony, o valor de 3 mil é um valor mínimo, é muito pouco. Gente, no momento era possível ser fixado, era o que o mercado comportava, R$3.000. Mas a própria lei, Lorena, ela fala que da possibilidade de reajuste anual. Salvo engano, em janeiro, né, presidente? Já vai haver um próximo reajuste do piso salarial. E outra situação também. Esse piso representa, o que o presidente bem falou, uma questão muito importante. É a OAB informando. A OAB não compactua com com situações indignas de trabalho, com relações indignas, com pagamentos alvitantes, com remunerações alvitantes de trabalho. É a OAB dizendo não aos grandes escritórios, aos médios, com as situações atuais de trabalho que nós estamos vivenciando aqui em Pernambuco. Então isso é um efeito muito maior do que se fala apenas de uma questão, de R$3.000 é um valor mínimo, pequeno. Gente, é um marco inicial. Nós estamos resgatando a dignidade da advocacia de uma grande luta que essa gestão, esse grupo iniciou há 10 anos atrás e conseguimos agora, finalmente, a aprovação desse projeto de lei. Então, assim, nada, logicamente, que a gente vai ter uma grande mudança no mercado, o impacto deve ser sentido, o presidente fez um estudo e deve se sentir isso nos próximos 6 a 8 meses. Como será que os escritórios vão receber essa mudança de piso salarial? A gente tem estudos e sabe que os escritórios pagando R$1.500, remunerações ínfimas, absurdas, de R$1.100, R$1.300. Com essa mudança para R$3.000, a gente vai aguardar para ver qual será o impacto, mas com certeza o estímulo a gente já sente nas ruas, a felicidade já é geral da advocacia, né, de valorização plena da advocacia. Que coisa boa. Então, vocês disseram que esse era o primeiro passo. Não sei se é muito cedo para falar sobre isso ainda, mas ainda nessa lei, o que é que pode avançar ainda? O que vocês esperam que possa? Especificamente em relação ao combate à precarização, a gente vai avançar, né, para uma outra frente, Lorena. O relatório foi apresentado, ele vai ser votado, ele traz uma série de sugestões extremamente interessantes, onde a OAB também vai inicialmente assumir um papel de esclarecimento. Nós faremos grandes campanhas junto aos escritórios, aos empregadores, mostrando, né,
o que é permitido e em quais condições se admite que uma relação entre advogado e escritório seja considerada uma relação associativa legítima. Entendi. Então faremos uma campanha de 6 meses e depois disso a OAB vai exercer um papel fiscalizatório efetivo. Nós vamos aos escritórios, apesar da OAB não ter poder de polícia, né, nós recolheremos, nós temos hoje um aplicativo que é um canal de denúncias com a garantia da preservação do sigilo de fonte. A OAB vai receber essas denúncias, vai fazer apurações em campo e, se necessário, vai tomar as medidas cabíveis para poder melhorar efetivamente o ambiente de trabalho de todo advogado pernambucano. Muito massa. Estou lembrando a vocês, internautas que estão em casa, se vocês quiserem, podem mandar perguntas aqui para a gente. A gente já vai começar lendo algumas que já chegaram para o pessoal dali. E aí, gente? Oi, Lori. Fabiana Baltar, ela pergunta o seguinte: com esse piso hoje, podemos dizer que em Pernambuco os advogados são melhores remunerados que em outros estados? Em Pernambuco, os advogados são melhores. Na verdade, esse piso nosso, ele não é o maior e nem é o menor do Brasil. E essa foi uma preocupação nossa. É Fabiana o nome dela? Fabiana. Isso, Fabiana. Foi uma preocupação nossa justamente para poder a gente conseguir manter esse equilíbrio e preservar as condições de negócio aqui do nosso estado. Isso no primeiro momento, depois a gente vai conseguir medir as variações e, se for possível, óbvio, é interesse da OAB de Pernambuco fazer sempre o melhor para o advogado pernambucano, sobretudo para o jovem advogado, para aquele advogado iniciante. Está de acordo, então, com os outros estados? Não, O que vocês... Nós estamos numa média, né? Nós temos estados que tem, como o Sergipe, que estava 4 mil e poucos reais, o Rio de Janeiro estava 2 mil e poucos, salvo engano, a Paraíba, ou era o Ceará, eu não sei de cabeça, estava um pouquinho menos de 2 mil reais, ou seja, nós não somos nem o maior, nem somos o menor piso remuneratório. Mas somos maior que São Paulo e Rio de Janeiro. Somos maiores do que São Paulo e Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro só fixou para 20 horas. Isso. Né? Na lei daqui tem 20 lei horas daqui, e 40 também, não é 20 isso? e 40. 20 e Lá 40. no Rio de Janeiro, o valor é, salvo erro, 2.500 para 20 horas. Temos mais perguntas, André. Isso, Renato Melo, ele pergunta se a lei só alcança advogados regidos pela CLT. Veja, como a gente falou aqui um pouco antes, Renato, essa lei, ela só alcança os que estão vinculados por uma relação de emprego. Mas se você é associado, né, porque na associação nós temos aí um risco, né, na associação verdadeira, nós temos um risco que é compartilhado pelo advogado, como acontece numa sociedade. Mas se sua associação não é uma associação legítima, essa lei vai lhe beneficiar. Por quê? Porque se você pedir na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo e ele vier a ser reconhecido, o patamar mínimo para a fixação de todas as verbas vai ser o valor de R$ 3.000 ou de R$ 2.000, conforme seja a sua carga horária. Mês que vem tem a Conferência Estadual da Advocacia aqui no estado. Vocês vão falar sobre isso lá também? Nós teremos aí, né, agora nos dias 19 a 21 de outubro, o maior encontro da advocacia pernambucana, mais de 60 palestrantes reunidos. Nós teremos aí 3 dias de um intenso debate. Depois de 20 anos, a conferência volta para o interior do estado, uma prova do nosso compromisso com a interiorização. Pela primeira vez, a conferência acontece em Caruaru e nós estamos aí com as inscrições abertas. Conferência oabpe.com.br, conferência oabpe.com.br, há um link para as inscrições. Os jovens advogados têm um desconto de 5%, quem tiver até 5 anos de inscrito. Fica aqui o convite para poder participar desse grande encontro. Vários ministros, o presidente Lamarca, toda a diretoria do Conselho Federal. O encerramento será feito pelo jurista Luiz Flávio Gomes, que é muito conhecido pelo público de concurso. O professor Renato Saraiva também se fará presente. Será um grande encontro da advocacia pernambucana. A gente colocou a página ali na tela para vocês que quiserem se inscrever. Está feito o convite do presidente. A gente estava falando aqui da lei do piso, exatamente, que foi uma grande conquista. Segundo o Felipe, foi a maior conquista em quanto tempo que você falou? 85 anos. 85 anos. Então, mas a gente queria falar também sobre outras conquistas que vocês vêm fazendo ou lutando pelos advogados. Como é que está funcionando? Nós temos aí algumas novidades, né? Agora, até o final do ano, a gente vai estar finalmente se mudando para a nossa nova sede. Essa sede que vem sendo construída aí já há 3 anos. Ela agora está num processo de finalização. A obra devia estar concluída no dia 30 de outubro. A gente estou acompanhando diariamente o cronograma. Estamos com 17 dias de atraso.
mas falei com o engenheiro, seguramente até o final do ano a gente já começa 2018 no endereço novo. Então a gente já falou sobre várias coisas, a importância desse piso. A gente até comentou, pegando a carona na pergunta do internauta, que a gente comentou aqui que não beneficia os que têm carteira assinada, mas também é uma coisa que vai se espalhando, né? Não é pontual. Realmente, mesmo quem não é beneficiado diretamente pela lei, vai sentir os reflexos, não é isso? Isso, como o presidente bem falou, né, isso é um efeito até moral, né, tanto no município quanto ele falou na gestão pública, um gestor, qual é a situação de um município como Limoeiro, como ele vai justificar aos seus advogados públicos que ele paga menos do que um piso que o Estado de Pernambuco instituiu. E assim a gente também faz a mesma referência aos escritórios de advocacia de Pernambuco. E eu quero fazer só uma ressalva, a gente não está aqui fazendo nenhuma caça às bruxas, nenhum confronto com os escritórios, eles têm um papel fundamental no nosso Estado, eles empregam os advogados, eles trazem os advogados jovens para a formação, dão experiências aos novos advogados. A gente está falando que é um efeito moral dentro dos escritórios. Como eu, dono de um grande escritório, né, qual é o efeito que eu vou justificar aos meus advogados que eu pago muito menos que o piso instituído pelo Estado de Pernambuco? Então há um efeito moral nisso. E como bem o presidente Rony falou, se esse jovem advogado ou esse advogado que está no meu escritório com vínculo de associado ou de sócio, que eu estou burlando a legislação trabalhista, ajuiza uma reclamação trabalhista e tem esse vínculo reconhecido, eu vou pagar em cima de todo o piso salarial, não sobre aquele salário de R$ 1.300 que eu estava lá assinando e pagando mensalmente. E Lorena, só para poder também destacar o seguinte, a relação associativa, mesmo legítima, ela passa por uma negociação entre o advogado e o escritório. O escritório está dizendo, estou lhe pagando tantos por cento de tais clientes ou do resultado, enfim. Mas se dentro de um recorte temporal, se ele pega 6 meses, 8 meses, esse resultado é menor do que 3 mil, não há nenhuma ilegalidade. Mas moralmente, o advogado tem hoje plenas condições de ir ao seu empregador e estar dizendo, olha, dentro do ajuste que a gente fez, meu percentual está tão pequeno que eu não estou conseguindo nem garantir a retirada desse piso remuneratório que é para os empregados, mas eu, na condição de associado, gostaria de reivindicar, não é, uma paridade e uma melhoria no percentual que nós tratamos. Então, tem esse efeito moral de beneficiar também sócios e associados dentro de estruturas de associação e de sociedade extremamente legítimas. Entendi, o efeito é bem maior, né? Temos mais interação? Tem, na verdade, foi o Alex Fernando que ele perguntou, e o Felipe acabou de responder também, se os órgãos públicos e as autarquias e fundações públicas também seriam atendidas por esse piso. O tempo está chegando ao fim, mas talvez seja interessante a gente reforçar essa pergunta aí. Deu para ouvir direitinho? Ele perguntou se as autarquias e órgãos públicos também. A gente acabou de falar sobre isso, mas efeito moral, né? sobre o efeito moral, como é que de um gestor, isso. Então, realmente é um efeito que não é. Ele na prática vai para quem está o advogado com carteira assinada, mas abrange muita gente, como a gente comentou aqui, não é mesmo? Então, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Espero que vocês consigam esclarecer as dúvidas de todo mundo. O que vocês tiverem à disposição para falar aqui no finalzinho também, pode ficar à vontade. Qualquer considerações finais. Felipe, dizer que eu estou sempre à disposição nas redes sociais. Né? Nós temos aí as redes da OAB. Qualquer pergunta que for endereçada, a gente responde. Tem o meu Facebook, meu Instagram pessoal também. A gente pode conversar por mensagem direta. Eu estou sempre à disposição. É sempre um prazer poder dialogar com a advocacia pernambucana, com os estagiários, enfim, com todos os ouvintes aí do NE10. Muito obrigada, Rony. Obrigada, Felipe, também pela presença. Agradeço o presidente Rony o convite aqui com participar com você. E, gente, vamos comemorar. Nós temos o piso da advocacia, uma conquista histórica, memorável. É o resgate da nossa profissão, da dignidade da nossa profissão. Muito obrigado. É isso aí. Você se perdeu algum pedacinho, esse live vai ficar disponível no Facebook do NE10 e também no YouTube da TV JC-PE. Então não se preocupe se você chegou no meio do caminho, suas dúvidas podem ser tiradas se você assistir de novo ou se quiser perder um pedacinho. Eu agradeço muito a presença, muito obrigada a vocês que assistiram e até a próxima. Até mais.